A história de José do Egito, ele era o primeiro filho de Raquel com Jacó, o que o colocava em um lugar especial, levando a um favoritismo de Jacó por José que ia além de um simples carinho paterno. Era demonstrado de maneiras concretas e perceptíveis, criando uma distinção clara entre José e seus outros filhos. Podemos detalhar esse favoritismo em alguns pontos. O presente da túnica especial. O símbolo mais marcante desse favoritismo era a túnica longa, de mangas compridas, Gênesis 37:3. Essa não era uma vestimenta comum para os pastores de ovelhas. Ela indicava um status elevado e o diferenciava dos seus irmãos, que provavelmente usavam roupas mais práticas e simples para o trabalho. Essa túnica pode ter representado a intenção de Jacó de dar a José uma posição de liderança ou um futuro diferente dos outros filhos. A atenção e o carinho dedicado. Jacó provavelmente dedicava mais tempo e atenção a José. Como filho de sua esposa mais amada, Raquel, é natural que houvesse um laço emocional mais forte. Essa proximidade se manifestava em conversas, conselhos e uma preocupação especial com o bem-estar de José. A confiança depositada. Jacó parecia confiar mais em José do que em seus outros filhos. Em algumas passagens, José é enviado por Jacó para verificar como seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Gênesis 37, 13 e 14. Essa tarefa sugere que Jacó via José como alguém responsável e leal, capaz de reportar a verdade. Possível preferência em tarefas e responsabilidades. É possível que José recebesse tarefas mais leves ou mais próximas da casa, enquanto seus irmãos se dedicavam ao trabalho mais pesado de pastoreio. Essa diferença de tratamento nas responsabilidades cotidianas também contribuía para o ressentimento dos outros filhos. A expressão aberta do amor. Jacó não escondia seu amor por José. Suas palavras e gestos provavelmente transmitiam essa preferência de forma clara para toda a família. Essa demonstração aberta, em um contexto familiar já tenso, e exacerbava os sentimentos negativos dos outros filhos, implicações para o futuro, intencional ou não. Ao demonstrar tanto favoritismo, Jacó pode ter consciente ou inconscientemente indicado sua preferência por José como um possível herdeiro ou líder familiar no futuro. Isso ameaçava a posição e a expectativa dos filhos mais velhos, que pela tradição teriam precedência. Então surge os ciúmes dos irmãos de José, que não surgiram do nada. Eles foram se acumulando gradualmente, alimentados por uma série de fatores interligados que criaram um ambiente de ressentimento crescente. Vamos mostrar agora os principais gatilhos para o início e a intensificação desses ciúmes. Primeiro, o favoritismo explícito de Jacó. Como já discutimos, o amor preferencial de Jacó por José era a raiz do problema. A demonstração aberta desse favoritismo, especialmente através do presente da túnica especial, enviava uma mensagem clara aos outros filhos de que eles eram menos amados ou menos importantes para o pai. Essa percepção de desigualdade era um terreno fértil para a inveja. Segundo, a túnica como símbolo de superioridade. A túnica não era apenas um presente bonito. Ela simbolizava um status diferenciado. Para os irmãos que trabalhavam arduamente no campo, cuidando dos rebanhos, a túnica de José representava o ócio, a proteção e, possivelmente, a indicação de que ele seria poupado do trabalho pesado e teria um futuro mais promissor. Isso gerava um sentimento de injustiça. Terceiro, os sonhos de José. Os 2 sonhos que José teve e compartilhou com sua família foram o catalisador que transformou o ressentimento em ódio ativo. No primeiro sonho, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Isso foi interpretado corretamente como uma predição de que seus irmãos se prostrariam diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso foi interpretado, também corretamente, como uma predição de que toda a sua família, incluindo seus pais, se curvaria a ele. Compartilhar esses sonhos
especialmente de uma maneira que soava presunçosa para seus irmãos, foi visto como uma declaração de superioridade e uma afronta à sua posição na família. Em vez de serem vistos como meras visões, foram interpretados como ambição e arrogância por parte de José IV. A percepção de deduragem. Em Gênesis 37:2, é mencionado que José levava más notícias de seus irmãos a seu pai. Essa atitude pode ter sido vista pelos irmãos como uma traição, uma tentativa de se colocar em uma posição de favor com Jacó, prejudicando a reputação deles. Sentiam que José estava espiando e os delatando, o que aumentava a animosidade. Quinto, a dinâmica familiar existente. A estrutura familiar já era complexa devido à poligamia. Havia tensões naturais entre os filhos de diferentes mães. O favoritismo de Jacó exacerbou essas divisões pré-existentes, criando um nós contra ele em relação a José. Em resumo, os ciúmes dos irmãos de José foram um processo gradual, iniciado pelo tratamento preferencial de Jacó e intensificado pelo simbolismo da túnica, pelos sonhos que prenunciavam a sua superioridade e pela percepção de que José os dedurava ao pai. Esses elementos se combinaram para criar um profundo ressentimento, que eventualmente culminaria na decisão drástica de se livrarem dele. Os sonhos foram a gota d'água que transformou a inveja passiva em um ódio ativo e perigoso.